TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, muito bom dia, sejam todos bem-vindos. Chegamos ao Correio Serrano na TV de hoje, desta quarta-feira. Lembrando que você pode nos ajudar a fazer os nossos telejornais. Mande para cá a sua sugestão de reportagem, sua reclamação, sua denúncia para os nossos canais que já estão na sua tela, tvccorreiodamanhã@gmail.com, e tem nosso WhatsApp, a maneira mais rápida e mais fácil de entrar em contato conosco. DDD 24 992 48 31 67. Flagrou alguma situação? Manda pra gente. Faz uma foto, faz um vídeo e manda pra gente. Tem alguma reclamação? Conta pra gente como está a sua cidade, o seu bairro, a sua rua, como está a saúde aí da sua cidade. Agora, no volta às aulas, conta pra gente como vai ficar aí essa volta às aulas. Hoje Petrópolis amanheceu com um dia bonito, viu? Mais um espetáculo da natureza, o sol estava ali nascendo atrás das nuvens, aquela névoazinha, mas não era névoa de russo, era uma névoa assim de nuvem. As nuvens estavam formando assim uma névoa, mais uma vez, mais um dia belíssimo amanhecendo em Petrópolis, na nossa cidade imperial. Vamos às notícias desta quarta-feira, dia 28 de janeiro de 2026. Prefeitura de Petrópolis tem até o dia 5 de fevereiro para esclarecer a aquisição de material escolar. Um caso de dengue foi registrado em Petrópolis já esse ano, de 2026. Feriados prolongados podem impulsionar o turismo em Petrópolis. E você vai ver também que evento carnavalesco apadrinhado pela Secretaria de Cultura de Petrópolis pode causar prejuízos ao Palácio de Cristal. Agora, no Correio Serrano na TV. E a gente começa a edição desta quarta-feira com os destaques do nosso jornal impresso, Correio da Manhã, edição do Rio de Janeiro. Lembrando que você acompanha todas essas notícias pelas nossas redes sociais, no nosso site, nas bancas também você pode adquirir aqui na nossa região Correio Petropolitano, apenas R$2. Vamos então para o destaque da linha vermelha. Os atabaques baianos estarão chamando atenção para o senador Jacques Wagner. Destaque da página 3 da coluna Magna Vita. Ainda na primeira página, MP do Rio contra o assédio no Carnaval. Por meio do Núcleo de Gênero e Justiça, realiza ações integradas com produtores, organizadores, blocos e camarotes para combater o assédio e a violência sexual na folia. Temos ainda, jurista brasileiro assume presidência da Corte IDH e Código de Ética desgasta o Supremo. E logo ali embaixo, Palácio de Cristal de Petrópolis sob risco. Imaginem a bateria do Salgueiro e pagode com som reverberando na frágil estrutura do prédio histórico, que é todo de vidro. Esse é o destaque da nossa página 3 da coluna Magna Vita. Mas já que a gente está falando isso, a gente vai puxar essa reportagem Denúncia Palácio. Para a gente falar agora, vamos então dar uma olhada lá na nossa página 3, na coluna Magna Vita, porque ela fala justamente disso, mas a gente tem uma reportagem especial para trazer para vocês, porque um evento carnavalesco previsto para acontecer no Palácio de Cristal, em Petrópolis,
tem gerado repercussão e críticas. A denúncia foi publicada pela coluna Magna Vita, que aponta preocupação com possíveis danos à estrutura do espaço, conhecido por ser composto majoritariamente de vidro e é considerado frágil para a realização de eventos de grande porte. É por isso que a coluna Magna Vita traz o seguinte: imaginem a bateria do Salgueiro e o pagode com som reverberando na frágil estrutura do prédio histórico, que é todo de vidro. Vamos conferir essa reportagem. Segundo a coluna, o Palácio de Cristal estaria sendo preparado para receber apresentações com bateria de escola de samba e shows com som alto. O local é um dos principais patrimônios da cidade e já passou por intervenções ao longo da história, o que aumenta o alerta sobre a necessidade de preservação e cuidado com a estrutura centenária. Pelo menos 15 atrações podem vir a se apresentar no local, entre elas a bateria do Salgueiro, seguida por blocos como o Cordão da Bola Preta, Bloco da 20, bloquinhos infantis, entre outros. As negociações para a venda de barracas no Palácio, antes mesmo das autorizações necessárias para a realização do evento, também chamam a atenção. Vale destacar que, devido ao estado de calamidade financeira de Petrópolis, a Secretaria de Cultura não conseguiu ajudar nenhum bloco da cidade e, para não passar em branco, resolveu apadrinhar o Palácio como palco carnavalesco. A publicação ainda cobra a atuação de órgãos de preservação, como o Ministério Público e o IPHAN, para avaliar os possíveis impactos do evento no patrimônio histórico. É importante destacar que o Palácio de Cristal é uma estrutura delicada e simbólica para a cidade e que qualquer atividade de grande porte precisa seguir critérios técnicos rigorosos para garantir sua conservação. A preocupação é ainda maior após o último evento realizado no local, o Natal Imperial, que deixou danos na estrutura. Como mostram as imagens, o gramado foi danificado e há canos visivelmente à mostra, confirmando o descaso com um dos principais cartões postais da cidade. Vale destacar ainda que a Companhia de Promoções e Eventos KS Limitada, responsável pelo evento carnavalesco, é a mesma que realizou o Natal Imperial e é representada por Kátia Valéria da Silva. Vamos agora à nossa página 22. Vamos lá no Petropolitano ver o que é destaque por lá do nosso jornal impresso. Por lá fala que estacionamento irregular na Mosela, mais de 10 mil infrações foram registradas em 2025 em Petrópolis. Ontem a gente falou isso muito no nosso jornal impresso e realmente ali na Mosela é super apertadinho e cheio de estacionamento irregular. Realmente o bairro fica um tumulto só. Nos horários de pico, o cenário se torna ainda mais crítico. Pois é. Eu vou ler um trechinho aqui porque o estacionamento irregular tem sido um dos principais entraves à mobilidade urbana em Petrópolis. Na Mosela, por exemplo, ali no bairro Mosela, moradores e comerciantes relatam que veículos estacionados em locais proibidos estreitam as vias, que já é super estreita, tá? Ocupam calçadas e esquinas e dificultam a circulação de carros, ônibus e pedestres. A situação, segundo quem vive na região, se repete diariamente e se agrava nos horários de maior movimento. Ali nas Petropolitanas, a gente fala que Estado fará asfaltamento entre Batalhar e Quarteirão Brasileiro. O anúncio foi feito pelo secretário estadual Bernardo Rossi. Então, o governo do estado iniciou ontem, terça-feira, as medições para aplicação de asfalto no acesso entre as localidades do Batalhar, na Mosela, e Quarteirão Brasileiro. Mais de 20 vias diferentes serão asfaltadas e tá precisando, viu? Porque, nossa, é muito buraco, principalmente indo da cidade. Eu moro ali na região do Bingen. Indo para o Bingen é muito buraco. Eles fizeram esses dias algum tapa-buraco, mas na época de chuva, ou seja, saiu tudo, foi o maior desastre. Ali na entrada da Mosela, então, realmente tem muito buraco, está precisando de asfalto. Então, desde o ano passado, mais de 20 ruas
em diferentes localidades de Petrópolis receberam melhorias de pavimentação com a aplicação de asfalto e serviços de tapa-buracos realizados pelo governo do estado, viu? Não é pela prefeitura, não. Os trabalhos já foram executados em ruas da zona sul da cidade, como o bairro Independência, e em localidades dos distritos como Vila Rica, Santa Mônica, e vias em Itaipava, Posse, Pedro do Rio e Araras. Gente, agora a gente tem que falar sobre uma outra notícia muito triste, porque um corpo foi encontrado dentro de um rio que corta a rua Julioca, no município de Areal. O cadáver foi visto por moradores na manhã de ontem, terça-feira, dia 27. Vamos ver. O quartel de Areal do Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 8h40 da manhã desta terça-feira, dia 27. No vídeo, é possível ver o cadáver boiando e sendo levado pela correnteza. O caso aconteceu na rua Julioca e chamou a atenção dos moradores da cidade, que acionaram os órgãos competentes. Agentes da 108ª Delegacia de Polícia foram acionados para atender a ocorrência e investigam a morte de uma pessoa ainda não identificada. A perícia foi até o local e outras diligências já estão em andamento. Voltamos para o nosso jornal impresso, vamos para a nossa página 23. Por lá tem a seguinte notícia: a Prefeitura tem até o dia 5 de fevereiro para esclarecer a aquisição de material escolar. Outra ação judicial também determinou que o município forneça uniforme escolar, e a gente também traz uma reportagem em vídeo sobre esse tema, porque a Prefeitura de Petrópolis tem menos de 10 dias para apresentar para a Justiça a comprovação da aquisição de material escolar para a rede pública de ensino em 2026. O prazo foi estabelecido pelo juiz da Vara da Infância, da Juventude e do Idoso da comarca de Petrópolis, no dia 9 de janeiro. No entanto, em razão do recesso judiciário, a intimação só foi publicada no dia 22 deste mês. A determinação tem como base a proximidade do início do ano letivo em Petrópolis. Em caso de descumprimento, o prefeito Ingo Rames e a secretária de Educação, Poliana Santos, poderão ser multados por ato atentatório à dignidade da Justiça. A ação civil pública foi ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, o MPRJ, que solicita que o município providencie a compra de material escolar para os alunos da rede pública. A decisão favorável ao MP foi proferida em agosto de 2025 e prevê multa geral e pessoal de R$100 mil em caso de descumprimento. No entendimento da promotoria do Ministério Público, a situação é irregular por violar o direito fundamental à educação, garantido pela Constituição Federal. A Justiça também determinou que o município faça a distribuição dos uniformes escolares para os alunos da rede pública. No caso dos uniformes, a decisão foi proferida em setembro de 2025 pela Primeira Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Em relação ao material escolar, em fevereiro de 2025, a Câmara Municipal de Petrópolis aprovou um projeto de lei de autoria do vereador Tiago Leitiguel, que vedava a aquisição de material escolar por parte dos pais responsáveis ou alunos, tornando o município integralmente responsável pelo fornecimento dos materiais e insumos indispensáveis ao ensino. Apesar da aprovação, a Prefeitura vetou o texto em março de 2025 e o projeto acabou sendo arquivado em abril do mesmo ano. Pois é, gente, questionada sobre essa intimação, a Prefeitura não se manifestou até o fechamento dessa edição. Lembrando, toda vez que a gente faz um questionamento à Prefeitura de Petrópolis e eles não nos informam nada, eles não estão deixando de informar a nós, jornalistas, eles estão deixando de informar a população petropolitana, ou seja, está deixando a população petropolitana sem respostas. A gente volta para o nosso jornal agora porque tem uma reportagem muito importante lá na página 23, porque o Sebrae Rio reforça plantões na região serrana e alerta MEI sobre golpes. A gente já falou sobre isso aqui. Atenção, muitos golpes, porque teve muito MEI
nessa época do ano, na verdade, a partir do dia 1º de janeiro, que teve o seu CNPJ desenquadrado do Simples Nacional, desenquadrado do MEI. E aí os golpistas, gente, aproveitaram para mandar mensagem pelo WhatsApp das pessoas falando que a pessoa tinha perdido o MEI, mesmo a pessoa com tudo regular. Então, muita atenção, não saia clicando, veja o número que te mandou, entre no site da Receita Federal, veja se aquilo procede, entre em contato com o Sebrae. O Sebrae, ele dá esse auxílio às pessoas que têm MEI. Entre em contato também com a Casa do Empreendedor do seu município. Aqui em Petrópolis, eles também dão um super suporte. Então, com escritórios e unidades de plantões presenciais reforçados na região serrana, o Sebrae Rio alerta os microempreendedores individuais, os MEIs, para o aumento de golpes que se intensificam com a proximidade aí também do prazo da declaração, tá, gente? Porque o MEI, ele tem o prazo de declaração do ano de 2025, já começou e vai até fim de maio, até o dia 31 de maio. Então, fique atento, faça a sua declaração, tá? Vamos agora para a nossa página 24, por lá fala que Nova Friburgo começa a trocar o Rio Card pelo cartão Partiu. Mudança faz parte da modernização da bilhetagem, esse é um dos destaques aí da nossa página 24. E ali no Correio Serrano, Carnaval 2026, Prefeitura de Teresópolis confirma blocos. E agora, gente, a gente tem que falar sobre uma reportagem em todo o estado, porque se você está em busca de uma vaga para o mercado de trabalho, o governo do estado do Rio divulgou essa semana mais de 2.400 oportunidades de emprego formal, estágio e jovem aprendiz. A maior parte dessas vagas está concentrada na região metropolitana e tem salários que podem aí passar de R$6.000. Vamos ver. Ao todo, são 2.410 oportunidades captadas pela Secretaria de Estado de Trabalho e Renda. Pelo Sistema Nacional de Emprego, o SINE, estão sendo oferecidas 1.030 vagas com carteira assinada, distribuídas pelas regiões Metropolitana, Serrana, Sul Fluminense e Médio Paraíba. Já para quem busca estágio, uma vaga como jovem aprendiz, são 1.380 oportunidades, ofertadas por meio de parceria com o Centro de Integração Empresa-Escola, o CIE. A região metropolitana concentra 82,2% das vagas, com 847 oportunidades, sendo 41 destinadas exclusivamente a pessoas com deficiência. Para esse público, as chances para funções como auxiliar administrativo, operador de lojas e vigilante patrimonial, com salários de até R$ 3.242. Para ampla concorrência, há vagas como motorista carreteiro, com remuneração de até 3 salários mínimos, gerente de farmácia, com salários que podem chegar a R$ 6.484. No Médio Paraíba, são 64 vagas nos municípios de Valença, Vassouras, Volta Redonda e Barra Mansa, com remuneração média de até 1 salário mínimo. Na região sul fluminense, há 19 oportunidades em Patida Alferes, com salários de até 2 salários mínimos, principalmente para operador de caixa. Já na região serrana, todas as 100 vagas estão concentradas em Teresópolis, com salários entre 1 e 2 salários mínimos para funções como auxiliar de cozinha, chefe de cozinha e oficial de serviços gerais na manutenção de edificações. Segundo o Observatório do Trabalho, a maior parte das vagas está nos setores de serviços, com 63,3%, e comércio com 36,7%. A maioria dos empregadores exige ensino fundamental completo, experiência anterior e oferece salários de até 2 salários mínimos. A Secretaria de Trabalho e Renda reforça a importância de manter o cadastro e o currículo atualizados no SINE. Para se inscrever, é necessário comparecer a uma unidade do sistema com documento de identidade, carteira de trabalho, CPF e número do PIS ou NIS. Os endereços das unidades e a lista completa das vagas estão disponíveis no painel interativo de vagas no site www.rj.gov.br. Já as informações sobre estágio e jovem aprendiz podem ser consultadas diretamente no site do CIE.
Lembrando que todas essas notícias você pode acessar no nosso site, indo às bancas aqui na nossa região, apenas R$ 2. A gente faz agora um rápido intervalo. Na volta você vê que o governo federal prorroga prazo para ressarcimento do INSS. A gente volta já. Antes não tinha alimentação adequada para quem mais precisa. Agora tem. O governo do estado criou o Café do Trabalhador, oferecendo mais de 17 mil kits de café da manhã todos os dias em 40 municípios. Mas e quando chega a hora do almoço? Flávia, são vários restaurantes do Povo reabertos com serviço expandido por todo o Rio. Já foram servidos mais de 43 milhões de refeições. E aí, tá bom o almoço? Muito bom. E tem novas unidades em Queimados, Belfor Roxo e Nova Iguaçu, reforçando a presença na Baixada Fluminense. E tem muito mais, né, Gisele? Tem sim, Flávia. Antes, tinha muita gente sem alimentação adequada. E com o RJ Alimenta, o governo do estado distribui 8 mil quentinhas todos os dias de café da manhã, almoço e sopa em todas as unidades. O Rio tem um governo que trabalha muito. Primeiro ele faz, depois ele mostra. Como tem que ser, né? Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 98,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! O estado do Rio de Janeiro é, com certeza, um estado de inspiração. Eu sou mais RJ. E você? Sou mais cultura. Sou mais emprego. Resultado de exames. Sou mais serviços. Sou mais segurança, com maior apreensão de armas, mais polícia nas ruas e planejamento para grandes eventos. O Rio de Janeiro está em alta. Para onde você olha, tem mudança acontecendo. O Rio de Janeiro é líder em óleo e gás. Temos o maior centro de diagnóstico da América Latina. Todo mundo sabe. Que orgulho viver aqui. Somos o estado que não para de crescer. Governo do estado do Rio de Janeiro. O trabalho não para. É todo dia e é de todos. Um bom jornal tem que ser direto. Tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã. Um jornal que há 124 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Petrópolis. Uma cidade histórica que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você.
Estamos de volta. E o mercado financeiro voltou a revisar para baixo a projeção da inflação para 2026. Segundo o Banco Central, as expectativas para os juros, o crescimento da economia e o dólar seguem estáveis. Pela terceira semana consecutiva, o mercado financeiro reduziu a estimativa para a inflação em 2026. De acordo com o Boletim Focus, divulgado na segunda-feira pelo Banco Central, o índice de preços ao consumidor amplo deve fechar o ano em 4%. Na semana passada, a projeção era de 4,02%. 4 semanas antes estava em 4,05%. Para 2027 e 2028, as expectativas permanecem estáveis há 12 semanas, em 3,8% e 3,5%, respectivamente. A meta de inflação definida pelo Conselho Monetário Nacional é de 3%, com margem de tolerância de 1,5 ponto percentual para cima ou para baixo. Com isso, todas as projeções do mercado estão dentro do limite estabelecido. Em 2025, o IPCA também ficou dentro da meta ao fechar em 4,26%, segundo o IBGE. As expectativas para os juros permanecem inalteradas. O mercado financeiro mantém a projeção da taxa Selic em 12,25% ao final de 2026, percentual repetido há 5 semanas. Atualmente, a taxa básica de juros está em 15%, o maior nível desde julho de 2006. Para 2027, a estimativa é de queda da Selic para 10,5%, projeção mantida há cerca de 50 semanas. Em 2028, a expectativa é de que os juros básicos cheguem a 10% ao final do ano. Segundo o Banco Central, juros mais altos ajudam a conter a inflação ao reduzir o consumo e encarecer o crédito, mas também podem dificultar a expansão da economia. Já a redução da Selic tende a baratear o crédito, estimular o consumo e também a produção. Em relação à atividade econômica, o mercado projeta crescimento de 1,8% do Produto Interno Bruto em 2026, percentual que se repete para 2027. Para 2028, a expectativa é de alta de 2%. Já o dólar deve fechar 2026 cotado a R$ 5,50, valor mantido há 15 semanas. Para 2027 e 2028, as projeções são de R$ 5,51 e R$ 5,52, respectivamente. E o governo federal prorrogou o prazo para aposentados e pensionistas solicitarem a devolução de valores descontados indevidamente dos municípios do INSS. A medida foi tomada após instabilidades no sistema Meu INSS. O governo federal decidiu prorrogar até o dia 20 de março o prazo para que aposentados e pensionistas solicitem o ressarcimento de valores descontados indevidamente do benefício do Instituto Nacional do Seguro Social. O prazo anterior terminaria no dia 14 de fevereiro. Segundo o INSS, a decisão foi tomada para garantir o direito dos beneficiários após instabilidades registradas no sistema Meu INSS desde a última segunda-feira, dia 19. Em nota, o Instituto informou que mantém contato diário com a Dataprev, que é a empresa responsável pela tecnologia da Previdência Social, e cobra explicações e providências. A empresa, por sua vez, comunicou que realizará uma manutenção nos sistemas, que ficarão indisponíveis a partir desta terça-feira até o domingo, dia 1º de fevereiro. De acordo com o balanço mais recente do INSS, cerca de 4.200.000 beneficiários já foram ressarcidos, em valores que somam 2.800 bilhões de reais, de um total de 6.200.000 contestações. A prorrogação do prazo busca garantir que todas as pessoas que sofreram com descontos indevidos consigam recuperar os valores de forma simplificada e sem necessidade de ação judicial. Vale lembrar que os pedidos de ressarcimento podem ser feitos pelos canais oficiais do INSS, pelo aplicativo ou site Meu INSS, pelo telefone 135 ou nas agências dos Correios, que oferecem suporte gratuito em mais de 5.000 unidades em todo o país. Começamos agora mais um Correio Esportivo, o momento de focar em esportes aqui na TV Correio da Manhã. Na edição de hoje vamos falar sobre futsal, handebol e futebol. E há 513 dias para a Copa do Mundo Feminina no Brasil, a FIFA divulgou em um hotel no Rio de Janeiro o emblema e slogan oficial do torneio. A marca une as letras M e W, que significam mulher e mundo em português e inglês. A junção das letras também forma um losango que remete à bandeira do Brasil e ainda lembra a geometria de um campo de futebol.
o troféu do Mundial fica evidenciado em frente ao símbolo criado. Hugo, com certeza é uma das principais atrações do futebol, de todo o esporte, agora em 2027, e é muito importante a gente ter um campeonato tão importante de uma modalidade que infelizmente é muito desvalorizada aqui no Brasil. Né? Exatamente, uma modalidade que ainda é desvalorizada não só no Brasil, mas em todo o mundo, mas com o tempo vem se desenvolvendo, vem ganhando mais espaço e, é claro, vem se equiparando lentamente, mas equiparando também ao futebol masculino, tendo tanto espaço quanto o futebol masculino, o que é tão importante para esse desenvolvimento. E para trazer aqui para o país, ter essa Copa do Mundo feminina aqui no país é muito importante, tanto porque, claro, traz pessoas para o Brasil, traz toda essa movimentação turística aqui no nosso país, todas essas pessoas que vêm para justamente conhecer mais sobre a nossa cultura e também acompanhar esses jogos, né? Uma coisa acontece junto com a outra. E é muito bom porque vai ter essa aproximação também do público brasileiro com essa modalidade que é tão forte aqui no país. A gente tem que destacar, a gente tem algumas das maiores jogadoras da história do futebol feminino, a Marta, a Cici, a Cristiane, Formiga, grandes jogadoras da história do futebol feminino, mas que às vezes são muito pouco faladas. E quando a gente tem essa aproximação, elas, é claro, ganham consequentemente também mais espaço. Com certeza, e ter essa adesão dos torcedores é muito importante, porque a gente vê principalmente os jogos do Corinthians pelo Campeonato Brasileiro Feminino, Supercopa que tem também, Copa do Brasil, os torcedores estão lá sempre. E lá na Europa também, mas parece que não é tão valorizado, não são todos os jogos que tem essa adesão dos torcedores. E agora com a Copa do Mundo é uma chance muito importante do esporte, dessa modalidade feminina, é claro, se firmar ainda mais no público. É verdade, e a gente destaca, é claro, que o Brasil já tem toda a estrutura para uma Copa do Mundo, a gente recebeu agora 12 anos atrás, está fazendo nesse ano de 2026, passou rápido inclusive. A gente recebeu a Copa do Mundo masculina, que é claro, a estrutura acaba sendo muito maior, então já tem toda essa preparação e tem tudo para ser mais um sucesso aqui no Brasil, mais esse grande evento esportivo sendo realizado no nosso país. Exato. E agora indo para as quadras, a seleção brasileira masculina de futsal teve uma estreia difícil diante da Colômbia na Copa América, disputada em Luque, no Paraguai. Após sair atrás do placar, a amarelinha reagiu. Conseguiu empatar e liderou o marcador, mas logo depois cedeu o empate por 2-2. Com esse resultado, o Brasil, que é o atual campeão, somou apenas 1 ponto na tabela de classificação. E agora, trocando de esporte, mas continuando nas quadras, o Brasil dependia apenas de um empate contra a Argentina para conquistar o triconsecutivo do Campeonato Sul-Centro-Americano de Handebol em Assunção, no Paraguai. Mas por uma diferença de 1 gol marcado por Jiménez a 13 segundos do término do jogo, a taça ficou com o arquirrival sul-americano. Na noite de sábado, a amarelinha foi superada por 26-25 pelos argentinos na última rodada do torneio de pontos corridos. E agora mudando de assunto, voltando para o futebol, mas agora para o futebol masculino, em um clássico encharcado por conta da chuva, o Fluminense venceu o Flamengo por 2-1 no Maracanã neste domingo. Os gols do tricolor foram marcados por Kevin Serna e John Kennedy. Já o gol rubro-negro foi marcado por Everton Cebolinha. Com a derrota, o Flamengo se complicou no Cariocão. Toledo, a gente tem que destacar aqui um resultado que eu diria surpreendente. Eu achei que o Flamengo ia vencer, principalmente por conta do jogo que fez contra o Vasco, uma dominância muito grande nesse primeiro jogo com o time completo. Mas o Fluminense foi melhor que o Flamengo. Vou dizer isso, o Fluminense foi melhor que o Flamengo e mereceu muito essa vitória. O Fluminense foi superior grande parte do tempo, porque o Flamengo ficava muito tempo com a bola, mas não conseguia executar tudo que planejava. Não tentava jogadas individuais, estava faltando aquele tempero que precisa do futebol para fazer o gol. Ou seja, o Flamengo estava jogando, mas parecia que estava com a preguiça de ganhar, e o Fluminense, que não é bobo, foi lá e ganhou. Exatamente. Eu diria que o peso, essa situação dessa preguiça de ganhar, vamos dizer assim, era o que a gente esperava para o primeiro jogo do Flamengo, que era o jogo do Flamengo contra o Vasco, que justamente não é preguiça, é aquela falta de ritmo de jogo, é aquela dificuldade que os jogadores costumam ter no início da temporada, mas que contra o Vasco parecia que o Flamengo não ia ter isso esse ano, parecia que ia passar ali. Parecia que o Vasco, inclusive, que estava cansado, voltando ali, e o Flamengo parecia que estava no ápice do físico. Exatamente, mas no final das contas esse peso físico apareceu nesse segundo jogo
e o Fluminense foi bem superior, mereceu essa vitória. Inclusive, mereceu muita vitória, mas eu queria fazer um destaque, Toledo. Os gols do Fluminense foram muito ocasionados pela defesa do Flamengo, mais especificamente pela péssima atuação do Emerson Royal. Exatamente. O Léo Ortiz também falhou no primeiro gol, saiu jogando. Ele sempre se destacou, é claro, pela saída de jogo, mas acabou falhando e gerou o gol. Mas o Emerson Royal, inacreditável, foi uma das piores partidas dele na carreira, provavelmente, e pelo Flamengo foi disparada a pior também. Exatamente. No primeiro gol tem a falha do passe do Léo Ortiz, mas aí o Fluminense recupera a bola e bola nas costas do Emerson Royal. O Serna, muito rápido, um jogador muito importante nessa questão do contra-ataque do Fluminense, consegue superar ele, faz o gol. E no segundo gol, ele dá uma assistência, né? Uma bela assistência para o gol do John Kennedy, que conseguiu voltar a marcar em jogos importantes, né? O John Kennedy já tinha marcado no início do ano. Mais uma vez contra o Flamengo. Exatamente, já tinha marcado no início do ano, jogando contra clubes menores e vinha de uma fase bem longa, mas conseguiu fazer esse gol importantíssimo contra o Flamengo, um dos principais adversários que ele gosta de fazer gol, né? Exato, ele um jogador já se que aparece destacava muito na base, né? Já se destacava na base, sempre fazia gol contra o Flamengo e agora no profissional já chega a 4 gols contra o Rubro-Negro. Exatamente. E para falar agora sobre a situação desses dois clubes, o Fluminense é o líder geral do Campeonato Carioca, tanto do Grupo A quanto do Grupo B. Está encaminhando um título da Taça Guanabara. E o Flamengo, por outro lado, está com a vida muito difícil no campeonato, porque só tem um jogo. Todos os outros times têm 2 jogos ainda para jogar, mas o Flamengo já que adiantou aquele jogo contra a Portuguesa antes do início do campeonato, tanto que todo mundo estreou bem depois do Flamengo. O Flamengo só tem um jogo e está na zona de rebaixamento, ou seja, precisa ganhar para não ter que disputar um quadrangular do rebaixamento. E tem que disputar mais jogos, inclusive, porque a teoria ali, colocar a base, é justamente para dar uma enxugada, uma diminuída no desgaste dos jogadores, principalmente nesse início de temporada que é muito cheio, e acabou que foi um resultado muito ruim para a base que eu acho que ninguém esperava. Apesar de ter uma discrepância muito grande entre os times profissionais e os times de base. Mas a Portuguesa ganhou ontem do Madureira, nessa quarta-feira, um resultado que ajudou o Flamengo, mas que não salva 100%. E é um negócio complicado, né? O Flamengo tem que pensar no resultado da Portuguesa contra o Madureira, pensando em rebaixamento, não na questão de uma possível vaga lá para cima. E realmente foi uma complicação muito grande que a base acabou trazendo para o Flamengo. Porque a gente destaca que o Vasco já jogou com a base, o Carioca do ano passado, jogou as primeiras rodadas com a base. Até o Flamengo. Fluminense, Flamengo, Botafogo jogou esse ano. Todos os times jogaram com a base e ninguém se complicou ou se complicou tanto igual o Flamengo nesse ano. Realmente foi um início de campeonato carioca para esquecer e algo que é para esses jogadores da base aprenderem que tudo que foi feito faz diferente, porque a situação realmente foi muito complicada, principalmente levando em consideração o time que eles estão jogando. E continuando no futebol carioca, o Vasco venceu o Boa Vista com tranquilidade por 3-0 neste domingo, pela 4ª rodada do Cariocão. No estádio Alcir Rezende de Mendonça, em Saquarema, o Mita Rodrigues 2 vezes e Andrés Gomes fizeram os gols da partida. A gente tem que destacar uma ótima partida do Pumita, fez 2 gols, claro, um lateral muito ofensivo, mas a gente tem que falar também do golaço do Andrés Gomes. Exatamente, um golaço, aquele chute folha seca, né? Vamos dizer assim, que a bola vai variando e ela sobe muito, depois ela desce toda de uma vez só. Realmente ele pegou perfeitamente na bola. Pegou na veia. Pegou na veia, foi a situação, ele realmente pegou na veia, ele foi muito bem no lance. E também o Pumita, ele faz um primeiro gol ali, que é um gol mais achado, mas o segundo gol também é um golaço. Eu não esperava que ele fosse chutar aquela bola, achei que ele ia cruzar, mas ele deu a verdadeira sapatada na bola e fez um belo gol. E também um outro destaque dessa partida é o reforço Johan Rojas, que fez o primeiro jogo como titular ali no time do Vasco, teve uma ótima movimentação, fez uma ótima partida e deu 2 assistências. Exatamente, e agora o Vasco está uma vida tranquila, ao contrário do Flamengo, o Vasco está muito tranquilo no Campeonato Carioca, já está praticamente encaminhada a sua classificação, está muito tranquilo, né? Exatamente, a situação do Vasco está bem tranquila, a classificação encaminhada e por conta dos times que vão jogar ainda, o Vasco ainda está ali sonhando com o possível título da Taça Guanabara, porque tem apenas 2 pontos a menos que o Fluminense, e os 2 times têm jogos contra o Botafogo. E se a gente levar o panorama próximo que a gente está tendo, ultimamente o Fluminense está sendo um grande freguês do Botafogo, apesar de ter ganhado o último jogo,
e o Botafogo vem sendo um grande freguês do Vasco. Então, ainda ficou aquela esperança ali pro torcedor. Ainda tem aquela chancezinha de exatamente. título. Não dá nem para dizer que é preciso de um milagre. Então, é uma chance real, realmente. O Vasco está nessa situação bem tranquila. Todos os times estão em situações tranquilas nesse Carioca, menos o Flamengo. O Botafogo venceu o Bangu por 2-0 na noite de sábado no estádio Newton Santos. Com a vitória, o alvinegro chegou aos 9 pontos e assumiu a liderança de seu grupo no Campeonato Carioca. Toledo, nesse jogo aqui a gente tem um pouquinho menos de coisa para falar, mas o principal destaque na minha visão é o golaço do Sandy Rodrigues, foi um gol de falta muito bonito. Teve gols de pênalti também do Alex Telles, ali um verdadeiro cobrador, fez praticamente todos os pênaltis que ele cobrou pelo Botafogo. Ele fez gol. Então, um ótimo cobrador de pênalti, mas é claro, o destaque principal é o gol de falta, que é algo bem mais difícil de acontecer. E foi um belo gol e também embaixo de muita chuva. Choveu bastante no Rio de Janeiro, mas esse jogo não foi tão prejudicado igual o jogo do Flamengo ali, que, nossa senhora, tava feio, a gente nem comentou sobre. A gente nem comentou sobre, mas o jogo foi suspenso, né? Realmente 45 minutos parado, acabou que o jogo do Botafogo foi bem mais tranquilo em relação à chuva. E o jogo em si foi muito tranquilo pro Botafogo, que venceu facilmente o Bangu. Exatamente, 2 gols de bola parada, mas realmente uma vitória muito tranquila do Botafogo. Mas só queria fazer um pequeno destaque antes da gente finalizar, Toledo. A situação desses 2 jogos que aconteceram no mesmo dia ali mostram uma situação... No mesmo dia não, na verdade o jogo do Botafogo foi no sábado, o Fluminense no domingo. Levam uma discussão de novo pra gente. Gramado dos times. Porque o jogo do Fluminense e Flamengo foi paralisado por conta da chuva. E o do Botafogo teve uma chuva muito parecida e funcionou normalmente, tanto por conta pode ter sido por conta do gramado sintético. Então, fica aquela pulguinha, porque, é claro, os gramados normais, os gramados naturais, são muito melhores. Mas nessas situações tem aquela pulguinha e fala. Às vezes, o não ser tão bom, mas ter o jogo sempre... Compensa pro espetáculo. Exatamente, esse que é o ponto, porque pensa no tanto de planos que precisaram ser mudados por conta dessa situação do Flamengo e Fluminense. É realmente um tópico pra gente poder pensar. Exatamente. Hugo, a gente tem que encerrar a nossa edição de hoje, né? Exatamente. Infelizmente acabou nosso tempo e até a próxima. É isso, gente. Um beijo e até lá. A gente faz agora um rápido intervalo, não saia daí porque a gente volta já já. Antes não tinha saúde de qualidade no estado todo. Agora tem. Agora tem o Rio Imagem Baixada, que atende milhares de pessoas em toda a região. É muita gente atendida, né? E olha que tem mais. Mostra aí, Edu. Flávia, aqui tem um dos mais importantes centros de neurocirurgias do país. O Instituto Estadual do Cérebro teve a capacidade dobrada para cirurgias de tumores. E tudo gratuito, pelo SUS. E tá melhor no estado todo, certo, Gisele? Com certeza, Flávia. Antes, só alguns municípios do estado tinham ambulâncias do SAMU. Agora, todos os 92 municípios do estado têm. E ainda tem o Instituto Estadual de Olhos, com capacidade de realizar mais de 400 cirurgias e 1.000 consultas por mês. O Rio tem um governo que trabalha muito. Primeiro ele faz, depois ele mostra. Como tem que ser, né? Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 98,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Correio da Manhã, o grupo de comunicação que mais cresce no Brasil. 5 gráficas, 5 jornais diários. Correio da Manhã,
Correio Nacional, Distrito Federal, Sul Fluminense, Petropolitano e agora Correio da Manhã São Paulo. Além do Jornal da Barra, Jornal de Turismo, Revista O Cruzeiro, TV Correio da Manhã e estúdios próprios. Grupo Correio da Manhã. Informação com tanta credibilidade que é impressa todos os dias. Voltamos. E olha só, gente, o calendário de 2026 traz um cenário favorável para o turismo em Petrópolis, com a concentração de feriados em dias úteis, o que amplia a possibilidade aí de feriados prolongados. O fator pode movimentar setores de hospedagem e alimentação. Ao todo, o município terá 17 feriados e pontos facultativos, sendo a maioria com potencial de emendar com os fins de semana. 2026 será um ano marcado pelos feriados que vão cair nos dias úteis, o que permite a existência dos chamados feriadões. De acordo com o Sindicato de Turismo de Petrópolis, o calendário representa uma oportunidade estratégica para estimular a permanência de visitantes na cidade. As datas podem fortalecer a economia local e ampliar a ocupação nos meios de hospedagem, além de impulsionar bares, restaurantes e demais serviços ligados ao setor. Datas como Carnaval, o aniversário de Petrópolis, Sexta-feira Santa, Dia do Trabalhador, Corpus Christi, entre outros, estão entre os períodos com maior potencial de aumento de fluxo turístico ao longo de 2026. Segundo o secretário de Turismo de Petrópolis, Ney Carvalho, os feriados devem ser encarados como uma oportunidade. A cidade ela se prepara para acolher ainda mais esses visitantes durante esses períodos, movimentando aí a economia local, gerando emprego e renda e oferecendo experiências de qualidade, que isso é muito importante. O responsável pela pasta ainda ressalta a importância da publicidade turística para o município de Petrópolis. O nosso compromisso é transformar cada feriado em uma vitrine positiva do destino Petrópolis, com organização, com hospitalidade e excelência no atendimento ao nosso turista. O presidente do Sindicato do Turismo, Germano Valente, destacou que ter o calendário em mente é importante para o planejamento antecipado, com o objetivo de transformar os feriadões em resultados concretos para o turismo. E olha só, gente, motoristas que passam pela Avenida Barão do Rio Branco, em Petrópolis, precisam ficar atentos. A via está operando em mão dupla em um trecho específico por causa de uma operação especial da empresa Andritz. Olha só. A mudança acontece entre a entrada do Quarteirão Brasileiro e o acesso ao Atílio Marotti e segue até pelo menos sexta-feira, dia 30. Quem segue do centro em direção aos distritos deve acessar a ponte em frente ao Quarteirão Brasileiro. A partir dali, o tráfego segue até a ponte após o Fórum, que também está com o fluxo invertido temporariamente. A Companhia Petropolitana de Trânsito e Transportes instalou uma sinalização específica ao longo da via e mantém agentes no local para orientar os motoristas e garantir a segurança viária e a fluidez do trânsito. A orientação é redobrar a atenção à sinalização temporária e seguir as instruções dos agentes enquanto a operação estiver em andamento. E a gente acabou de falar sobre o turismo, sobre os feriados, que Petrópolis tem a chance de atrair muitos visitantes e turistas por conta aí dos feriados prolongados. E a gente continua falando de turismo porque apresentar o panorama do turismo e as tendências para o posicionamento de Petrópolis como indutor turístico foi o tema do seminário realizado ontem, terça-feira. Ele foi promovido em parceria com o Conselho Municipal de Turismo e também o Sebrae, e o evento reuniu integrantes do Conselho e pessoas ligadas ao trade turístico de Petrópolis. E para falar sobre esse assunto, e a gente sabe que Petrópolis tem uma vocação hoteleira
não só hoteleira, mas turística muito forte, porque nós temos vários tipos de turismo. Nós temos o turismo religioso, temos o turismo de aventura, temos o turismo de compras, temos o turismo de negócios. Olha, é turismo para qualquer gosto. E sobre esse assunto a gente vai falar ao vivo com o nosso repórter Gabriel Toledo, que está na nossa redação. Toledo, conta pra gente como foi esse encontro. Importante, né, discutir sobre o turismo. É sempre, na verdade, importante incrementar o turismo da nossa cidade imperial. Bom dia, Roberta. Bom dia a todos que estão nos assistindo. O seminário Conectando Ideias e Inovação, Planejamento para o Turismo 2026 aconteceu na faculdade Unifase e faz parte da primeira fase da consultoria promovida pelo SEBRAE e pelo Consul. De acordo com o secretário de Turismo de Petrópolis, Ney Carvalho, esse seminário vai auxiliar a Prefeitura na construção de projetos e ações para o desenvolvimento do turismo para Petrópolis. O consultor do SEBRAE, Rafael Leonardo, foi quem apresentou o perfil do turismo e do turista de Petrópolis. Segundo ele, hoje o turista já pernoita na cidade, mas não é mais aquele que chega de manhã e vai embora. Ele fica na cidade e para isso é preciso promover experiências para que a cidade seja atrativa durante toda a estadia no município. Ainda de acordo com ele, Petrópolis precisa deixar apenas de ser contemplativa e passar a ser também interativa, conectada e que traga a experiência completa. Ou seja, Roberto, um seminário muito importante, principalmente para a nossa cidade, que tem sempre como foco o turismo. Volto com você. Obrigada, Toledo, pelas informações. Eu falei no início, assim, vários tipos de turismo aqui em Petrópolis e eu esqueci um dos mais importantes, né? Porque Petrópolis é a cidade imperial, então nós temos o turismo histórico ali com o Museu Imperial, tem o próprio Palácio de Cristal, que a gente falou há pouco, né? Que é super frágil, que é todo feito de vidro. Então a gente tem muitas possibilidades aí para o visitante e a pessoa que vem passar um período aqui na nossa cidade. Sem falar os chocolates, né? A gente tem várias casas aqui de chocolate, fabricação própria. Realmente, para o visitante e para o turista, é uma boa pedida. Toledo, muito obrigada, um ótimo dia para você, bom trabalho aí para você. E a gente vem aqui na fechada porque contribuintes de Teresópolis têm até esta sexta-feira, dia 30, para aproveitar o desconto do pagamento do IPTU. Quem optar pela cota única garante abatimento de 15% no imposto. Vamos ver. Segue até esta sexta-feira o prazo para pagamento do IPTU em cota única com desconto de 15% em Teresópolis. Para facilitar o acesso dos contribuintes, a guia pode ser emitida sem sair de casa por meio do site da Prefeitura. Basta informar o número do cadastro do imóvel e imprimir o boleto. O pagamento pode ser feito nos canais da Caixa Econômica Federal, Banco Santander e Casas Lotéricas. Já no Banco do Brasil e no Banco Itaú, a quitação está disponível pelo Internet Banking e pelos terminais de autoatendimento. Quem preferir o atendimento presencial pode procurar a Secretaria de Finanças e Orçamento, no primeiro piso da Prefeitura, onde é possível solicitar a impressão da guia. Vale lembrar que até esta sexta-feira o atendimento está sendo realizado em horário ampliado, das 8 horas da manhã até as 5 horas da tarde. E também termina nesta sexta-feira o prazo para profissionais autônomos e sociedades uniprofissionais garantirem o desconto de 12% no pagamento do ISS fixo em Petrópolis. O benefício vale para quem optar pela quitação do imposto em cota única. O prazo para pagamento do ISS fixo em cota única com desconto de 12% termina nesta sexta-feira em Petrópolis. O benefício é destinado a profissionais autônomos e sociedades uniprofissionais, como escritórios de contabilidade. De acordo com a Prefeitura, o prazo faz parte do calendário fiscal do município, que já está disponível para que empresas e profissionais possam se planejar financeiramente ao longo do ano. Quem optar pelo parcelamento pode dividir o pagamento do ISS fixo em até 11 vezes entre os meses de fevereiro e dezembro. Nesse caso, o vencimento ocorre sempre no último dia útil de cada mês. O calendário de pagamento do ISS também define prazos para outras modalidades de recolhimento. O ISS variável pago pela própria empresa prestadora deve ser recolhido até o dia 10 do mês seguinte à prestação do serviço.
Já o ISS retido na fonte deve ser pago pelo tomador do serviço até o 10º dia útil do mês seguinte. Também está em andamento o recadastramento municipal de profissionais liberais, autônomos e sociedades uniprofissionais. O procedimento é obrigatório, acontece exclusivamente de forma online pelo site da Prefeitura e segue até o dia 15 de fevereiro. O recadastramento tem como objetivo atualizar o cadastro mobiliário municipal, preparar o município para a integração com a Plataforma Nacional da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica e identificar corretamente o regime de tributação do ISS. Quem não concluir o recadastramento pode ter o acesso à emissão de notas fiscais bloqueado, além de ficar sujeito a multas e penalidades previstas no Código Tributário Municipal. E olha só, gente, Petrópolis iniciou 2026 com um caso de dengue registrado até o momento, segundo a Secretaria Municipal de Saúde. O número confirma a queda significativa da doença no município depois de um dos piores surtos da história recente em 2024. Mesmo com um cenário positivo, as autoridades reforçam que os cuidados precisam continuar, especialmente agora, durante o feirão. Em 2025, foram confirmados 160 casos de dengue em Petrópolis. Isso significa uma redução expressiva em comparação a 2024, quando a cidade chegou a mais de 7.000 registros durante o auge da epidemia no país. Levantamentos apontam ainda que o índice de infestação do mosquito caiu para apenas 0,11%, considerado de baixo risco pelo Ministério da Saúde. Mesmo com os números em queda, o período de calor e chuvas exige atenção redobrada. É justamente no verão que o mosquito Aedes aegypti encontra condições ideais para se reproduzir, o que mantém o combate como prioridade da saúde pública. Com apenas 10 minutos por semana, é possível fazer uma checagem simples em casa, verificar caixas d'água, limpar calhas e eliminar qualquer ponto de água parada. Esse cuidado individual protege você e toda a vizinhança. Além das ações de conscientização e visitas domiciliares, a vacinação contra a dengue segue disponível no SUS para crianças e adolescentes de 10 a 14 anos em todas as salas de vacinação do município. A Secretaria de Saúde reforça que, enquanto a imunização não alcança toda a população, atitudes simples fazem a diferença, como evitar água parada, manter caixas d'água fechadas, descartar o lixo corretamente e receber os agentes de endemias. O Estado está mais preparado. Desde 2023, já foram aplicadas mais de 750 mil doses de vacina contra a dengue. E o LACEN, nosso Laboratório Central de Saúde Pública, tem capacidade para realizar até 40 mil exames por mês. A Secretaria de Estado de Saúde segue monitorando a situação em tempo real e permanece vigilante. Olá, e vamos com a previsão do tempo para esta quarta-feira, começando em Nova Friburgo, como de costume, que terá uma quarta-feira de sol com muitas nuvens, pancadas de chuva na parte da tarde e no período da noite. Os termômetros podem variar entre a mínima de 16 e a máxima de 24 graus Celsius. Em Teresópolis, o dia será parecido, sol com algumas nuvens e chove rápido durante o dia e à noite. Os termômetros variam entre a mínima de 17 e a máxima de 25 graus Celsius. Aqui em Petrópolis, a quarta-feira será de sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e na parte da noite, e as temperaturas podem variar entre a mínima de 17 e a máxima de 25 graus Celsius. Agora partindo para a região centro-sul aqui do estado, em Paraíba do Sul, o dia será de sol com muitas nuvens e períodos de céu nublado. Noite com muitas nuvens. Os termômetros podem variar entre a mínima de 19 e a máxima de 28 graus Celsius. E para finalizar a nossa previsão no tempo, em 3 dias, a quarta-feira será de sol com pancadas de chuva de manhã e muitas nuvens na parte da tarde. Período da noite, o tempo volta a ficar firme. Os termômetros variam entre a mínima de 20 e a máxima de 29 graus Celsius. E essa foi a previsão no tempo para esta quarta-feira. E a gente fica por aqui, mas amanhã estou de volta ao vivo às 7h30 da manhã e, é claro, eu espero você. Tchau!
acontecer. A TV do Correio da Manhã.